Olá, galerinha do oitavo ano, e aí, como vocês estão? Preparados para mais uma aula de história? Na aula de hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que é um conteúdo muito importante, foi um evento que ocorreu na Europa, em especial, como o nome diz, na França, mas que influenciou diversas partes do mundo, influenciou vários movimentos, né? Inclusive aqui no Brasil, aqui na América, com movimentos de independência e outras lutas, né? Primeiro, por que é que vai ocorrer a Revolução Francesa? Nossa aula, esse conteúdo eu dividi com vocês para ficar mais fácil em três partes. Primeiro, a Revolução Francesa vai ser um movimento que vai ser feito pelo povo. Então, para o povo fazer, vai ter coisas que não vai estar legal. Então, a gente vai entender como era que estava a França quando ocorreu a Revolução Francesa, no ano de 1789, certo? Lá no século XVIII. Então, a aula de hoje, a gente vai ver como era que estava a França, né? Bom, a França, não só a França como toda a Europa, estava regida pelo chamado Antigo Regime. Hoje vocês vão entender nossa atividade, a aula e a atividade vai ser toda para vocês entenderem o que era o antigo regime e como era que estava organizado esse antigo regime. O antigo regime nada mais vai ser uma organização social, política e econômica que, né, vai estar vigente em uma sociedade. Então, como era que estava a sociedade, como era que estava a política, como era que estava a economia na França, não é? O antigo regime estava praticamente em toda a Europa, e a gente vai ver o que era isso. Então, como era que estava a economia, a política e a sociedade. Política. A França era governada por um rei absolutista. Lembra que a gente estudou o ano passado? O rei absolutista é aquele rei onde ele tem poder total. A sociedade ela era dividida em três estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado formado pelo clero, segundo estado pela nobreza e o terceiro estado pela burguesia, camponeses, sans-culottes, que eram comerciantes também. E vejam aqui que nessa pirâmidezinha que maioria da população, grande parte da população, pertencia ao terceiro estado. Eram esses que trabalhavam, tinham obrigações, pagavam impostos e sustentavam o primeiro e o segundo estado. Então, o clero não pagava imposto, nobreza não pagava imposto, e os camponeses, trabalhadores da cidade burgueses, eram aqueles que pagavam os impostos, certo? Então, era a organização social era essa. Nobreza e clero tinha privilégios, o rei era o Deus na terra, já que ele era um rei absolutista, ele era considerado um Deus, né? Ele era considerado escolhido por Deus para governar, e a organização social era essa, né? Economia. Como era que estava a economia? A França passou um período, né, no século XVIII, de secas e má colheita. Isso gerou muita fome, né? E as pessoas começam a fazer revoltas. Por causa de quê? Por causa dessa crise que se instaurou na França, certo? Então, aqui vocês veem aqui um resuminho de tudo que a professora falou, né? Os grupos sociais. Então, vejam, o primeiro estado, o clero, tinha cerca de 280 mil pessoas, a nobreza 840 mil e 26 milhões e 888 mil pertenciam ao terceiro estado. Então, vejam que eram a maioria da população, certo? Então, essa baixa produtividade agrícola, né? Se tem poucos alimentos, se tem uma baixa produtividade, eu vou ter pouco alimento.
o preço do alimento ele vai subir. Então, pessoas começam a passar fome. O que causou essa baixa produtividade agrícola? Ocorreu um período de secas e também um período de inundações nas décadas de 1780 na França. Isso aí gerou um aumento brusco, né, no preço dos alimentos e muitas pessoas, principalmente os mais pobres, começam a passar fome. Então, eles começam a passar fome, enquanto isso, a nobreza, o clero, o rei, vivem no luxo e na exuberância. Então, eles começam a questionar isso. Por outro lado, também, outro grupo, não é, que não eram os camponeses, os pobres, mas os burgueses, não é, o que eram os comerciantes, e eles eram ricos, começa a haver falência e desemprego, não é? E daí começa a ter uma redução do poder de compra da população, os preços das mercadorias ficam mais caros, e daí o que é que o rei faz? Ainda aumenta mais impostos, né? Em cima da população, para a população pagar mais impostos, porque quando tem uma crise, a solução do governo, que geralmente o governo vai fazer, é aumentar os impostos. A gente está em um contexto econômico nacional no momento que, devido à pandemia, nós estamos passando por uma crise econômica. E eu tenho certeza que vocês têm notado, têm ouvido em casa, que o preço do alimento ele está bem mais caro, né? Antes da pandemia, um litro de óleo, né? Esse óleo de cozinha, eu lembro que era menos de R$ 4. Agora é 7, 8 reais. Então, está bem mais caro. Né? O alimento está bem mais caro. Então, quando começa a ter uma crise econômica, os impostos eles aumentam, encarecendo aí o valor, o preço dos produtos, dos alimentos, certo? Então, ó, a gente vai ver até aí. Vamos entender como era que estava organizado aí esse antigo regime, né? Como era o governo, como era que estava a economia, como era organizada a sociedade na França. Agora vocês vão pegar a atividade, certo? A atividade de História 05, para vocês responderem. Tem todas as respostas no livro didático. Vocês vão lá, ó, a professora colocou até a página aqui. Na página 57, vocês conseguem, só na 57, responder toda essa atividade, né? A primeira, a segunda questão, a terceira, essa terceira questão que é uma análise de charge sobre a sociedade. Então, essa charge representa uma crítica à sociedade. Primeiro, vocês vão ter que identificar aqui, ó, número 1, quem é? Está representando quem? O clero, a nobreza ou os servos. Número 2, está representando quem? Então, você coloca o número e o grupo social na frente que ele está representando. E aqui, não é? Ele está representando uma crítica. Qual é? Não é? Vejam que aí tem 3 personagens, representam 3 grupos sociais. E está mostrando o quê? Está tentando mostrar o quê? Né? Quem está levando quem está carregando quem. Então, pense no que a professora falou durante a explicação, né? Quem era que pagava impostos, quem era que sustentava, né, os demais grupos, que é para vocês poderem estar respondendo. A quarta questão vocês vão marcar na alternativa incorreta depois, corrigir, e por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar aí perguntando à professora, certo? Um forte abraço, fique bem e até a próxima aula. Fé em Deus. Tchau, tchau.